Irmãos, graça e paz, nós estamos aqui com a matéria História da Igreja, na página 12, no quinto assunto, chamado A Crescente Supremacia da Igreja de Roma. Vejamos o que tem para nós aqui. O historiador Golben fez uma observação muito interessante sobre este momento da história da cristandade. Embora a igreja ainda não tivesse se tornado uma hierarquia, desenvolvia-se rapidamente nessa direção. A igreja não tinha nenhuma hierarquia. A igreja começou a desenvolver essa hierarquia com o passar do tempo. A igreja desenvolvia-se rapidamente na direção. Os bispos de Roma, Constantinopla, Antioquia, Jerusalém e Alexandria asseguravam naturalmente uma proeminência especial devido à sua localização e à influência singular de suas igrejas. Um valor específico é naturalmente o atribuído à influência da Igreja em Roma, sede inicial do Império Romano, por volta de do ano 100. A Igreja Romana se sobressai como a maior congregação da cristandade, por volta de 251. Continuava a ser a igreja mais forte e mais vibrante de sua época, possuindo cerca de 30 mil seguidores, sob a autoridade do bispo único, Cornélio, com seus 46 presbíteros, 7 diáconos, 7 subdiáconos, 42 coroinhas e 52 exorcistas, eleitores e zeladores. Ela permaneceu firme na defesa da fé cristã contra os gnósticos, os montanistas e outros cismáticos. Irineu escreveu no final do segundo século e declara a respeito de Roma, que é uma questão de necessidade de que toda igreja deve concordar com esta igreja. De acordo com Eusébio, a influência de Roma foi intensificada mais ainda por causa de sua famosa generosidade. Por volta de 251 havia mais de 1.500 necessitados sendo sustentados pela igreja. Roma, a congregação de caridade, o lugar onde o credo foi formulado e o cânon consolidado, a quem mais defendeu a fé apostólica alcançara naturalmente uma posição de importância na era antinicena. Posição esta que mais tarde seus bispos ambiciosos usariam como vantagem política em seus esforços para obter a supremacia oficial da Sé Romana, sede do poder sobre toda a cristandade. Quer dizer, Roma passou a começar a ter um poder absoluto sobre todas as igrejas que existiam. Os 7 concílios da Igreja Católica, 325 a 787, a grande mudança. Por 75 anos, logo antes do famoso primeiro concílio de Nicéia em 325,
A igreja cristã logo sofreu sua perseguição mais grave e severa, impetrada pelo imperador romano, sob o poder de Décio. Os cristãos e seus líderes foram aprisionados, torturados e mortos. Foram saqueados e destruídos, locais cristãos de culto que haviam surgido em vários lugares. Os cristãos se reuniam para cultuar em cavernas, em lugares desertos e em catacumbas. Essa era a única Estas eram túneis subterrâneos de aproximadamente 1 metro de largura, em cujas paredes os corpos dos crentes falecidos eram enterrados. Então começou a haver uma grande perseguição através desse Décio aí, e uma matança de cristãos, perseguindo verdadeiramente aqueles que buscam o Senhor verdadeiramente. No outono de 312, o imperador Constantino o Grande teve uma suposta experiência de conversão extraordinária. Ele alegou ter visto no céu uma cruz flamejante e as palavras: vença por este sinal. Na primavera seguinte foi editado em Milão um decreto histórico concedendo total tolerância ao cristianismo dentro do Império Romano. Este decreto foi destinado a produzir tanto fruto bom como mal dentro da igreja, na medida em que o cristianismo se tornar então de modo acelerado a religião aceitável e popular do Império em transformação. Vemos aqui, queridos irmãos, que Constantino teve uma suposta experiência, uma experiência que para ele era uma experiência real. Ele viu como uma cruz no céu e com este sinal ele venceria. E esse homem se tornou forte, poderoso em tudo que ele queria fazer. E então os cristãos cresciam muito naquele tempo, a igreja crescia muito. E ele, como viu que não poderia conter o avanço do cristianismo, o que ele fez? Se eu não posso conter ele, eu vou dar a mão a eles. Foi isso que ele fez. Puxou os cristãos para o seu lado, deu liberdade, entre aspas, de culto, para eles adorarem, buscarem o Senhor. Foi isso que aconteceu. Vejamos agora o primeiro concílio geral da Igreja em Nicéia. Por causa das dissensões internas do Império e das pressões externas por parte dos bárbaros, o imperador Constantino reconheceu na Igreja Católica a única e forte esperança de unidade e estabilidade para o Império Romano. Mas a própria Igreja, naquela época, estava também dilacerada por contenda e dissensão, especialmente sobre a controvérsia da cristologia. Com esperanças de que sanar esta brecha, Constantino convocou o primeiro concílio geral da Igreja em maio de 325
em Niceia, na Bitínia, a assistência foi de 318 bispos, aproximadamente. Um sexto da aproximada da totalidade dos bispos de toda a igreja. O assunto em questão era a controvérsia entre o presbítero alexandrino Ário e o seu bispo Alexandre sobre a natureza divina do Senhor Jesus Cristo. Para se opor a Ário, também estavam presentes o jovem secretário de bispo de Alexandria, Atanásio. Ambos os lados se apregavam ao ensino de Orígenes, mas Ário deduziu, a partir do nacionalismo de Orígenes, que o filho tem um começo, mas o pai não tem começo. Essa é a história de Ário com sua doutrina com relação ao Filho e ao Pai. Ao Filho de Deus, é claro, e ao Pai, Deus Pai. A decisão final do concílio foi anatematizar Ário e seus seguidores e certamente declarar, na expressão do credo de Nicéia, nós cremos em um só, um Senhor Jesus Cristo, gerado não criado, de uma substância com o Pai. Foi uma declaração do Concílio de Nicéia. Nós cremos em um só Jesus Cristo, gerado não criado, de uma substância como o Pai. Como resultado, Ário foi banido com 2 outros para Ilíria. Porém, 2 anos mais tarde, a discussão surgiu com ímpeto novamente, quando o excêntrico Constantino se mostrou favorável à volta de Ário e baniu Atanásio, agora bispo de Alexandria, por se recusar a instalar Ário. Atanásio foi exilado nada menos de 5 vezes. E o próprio instável Constantino foi finalmente batizado em seu leito de morte por um ariano. Atanásio, porém, seria por muito tempo lembrado na igreja como pai da ortodoxia. Atanásio, de quem o credo atanasiano deriva do seu nome.